Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos falar então sobre as emoções e os óleos essenciais. Peraí que eu acho que tá um pouco escuro aqui. Deixa eu ver qual é o problema aqui. Bom, vamos lá. Acho que tá com muita luz, né? Bom, por que que eu tô com esse papel aqui, né? Nós temos uma linha de óleos essenciais que se chama aromaterapia emocional. Então são óleos, aqui ó, são 6 óleos voltados para as emoções. Então são óleos em que você vai... Ai, peraí, gente, tá muito escuro, calma aí. Não tô conseguindo ver direito. Peraí. Bom, vamos lá. E aí, essa linha aqui, então, ele tem 6 óleos, né? E eles fazem parte da linha da aromaterapia emocional. E nessa roda das emoções, nós conseguimos ver como a gente está se sentindo e quais os óleos que nós devemos utilizar, tá? Eu não tô satisfeita com essa luz. Vê se assim melhora. Acho que melhorou, né? Melhorou. Tá. E aí a gente tem até um livrinho, né? Esse aqui você consegue no site da doTERRA, um livrinho que fala sobre cada óleo dessa linha, né? Então nós vamos falar sobre alguns óleos dela. Deixa eu ver, vamos falar sobre o Console, Share, Forgive, Peace. Mas ainda tem o Motivate e o... o Motivate, que eu gosto muito também, e o Passion, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre 10 óleos, sendo 4 óleos da linha emocional. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é como que os óleos essenciais atuam nas emoções, né? Por quê? Quando a gente fala de um remédio, geralmente a pessoa entende, eu vou tomar o remédio e aí ele vai liberar alguma coisa lá no meu corpo para funcionar. Isso tanto para questões físicas quanto emocionais. Agora, quando a gente fala de óleo essencial, aí as pessoas já ficam com aquele questionamento, mas como? Como que eu vou pegar um vidrinho, cheirar e pá, vai mudar meus sentimentos, minhas emoções, vai fazer uma mágica em mim? Não, não vai. E aí eu quero ler para você aqui o que eu escrevi, achei que ficou super claro pra gente entender a ação dos óleos essenciais nas emoções, tá? Eu vou ler para eu não esquecer nenhuma palavra aqui e não perder o sentido. Então, o seguinte, quando a gente inspira, né, inala o aroma de um óleo essencial, as moléculas aromáticas viajam dentro do nosso nariz, são registradas pelos nervos das membranas olfativas. As moléculas aromáticas estimulam esse revestimento de célula nervosa e desencadeiam impulsos elétricos que são transferidos para o bulbo olfatório localizado no nosso cérebro, tá? A partir do bulbo olfatório, esses impulsos alcançam o sistema límbico, que é muitas vezes referido como nosso centro de controle emocional. E pelo fato do sistema límbico estar diretamente ligado às partes do nosso cérebro que controlam batimento cardíaco, pressão sanguínea, respiração, memória, níveis de estresse e equilíbrio hormonal, os óleos essenciais conseguem ter efeitos físicos e psicológicos profundos, né? Então é muito interessante porque assim, o óleo essencial, ele não tapeia um sentimento, né? Então, assim, ele não dopa a pessoa. E isso é um fator pra gente levar muito em consideração com os medicamentos que nós utilizamos para as emoções. Porque, em geral, eles são sedativos, poderosos, ansiolíticos, mas que você percebe que a pessoa está sedada. A pessoa ela não tem percepção muito bem das coisas, às vezes ela fica muito sonolenta. Então, a medicação, em geral, ela tira a qualidade de vida da pessoa. E com os óleos essenciais, como eles têm uma ação natural, né? Eles são vida, eles vêm da luz do sol que é aplicada ali na planta, é extraído do sistema imunológico da planta, do sistema de proteção da planta e colocado no vidrinho. Então,
A ação dele é comprovada cientificamente, né? Hoje aqui a gente não consegue entrar tanto nesse assunto de comprovação científica, falar estudos e tudo mais, mas eu vou falar a respeito do lavanda. E aí, do estudo da lavanda, a gente tem aqui um bem claro na mente que eu posso falar para vocês, tá? Então, o óleo essencial, quando a gente fala de utilizar para as emoções, ele vai ser sempre através do uso aromático para atingir o nosso sistema límbico, o cérebro límbico, como a gente acabou de falar, tá? E Adriana, quais são as formas de uso aromático? Uso aromático, você vai pegar assim o óleo e aí você pode colocar uma gotinha nas mãos, esfrega e inala. E inala bem profundamente. Puxa bem mesmo, sabe? Pra você. Esse aqui é o Pisse, gente. Eu amo o Pisse. Se você não experimentou ainda, você precisa experimentar esse óleo. Esse óleo é vida pra mim. Então, vou falar sobre ele aqui. Essa é uma forma, tá? Essa daqui é uma outra forma, que é o difusor pessoal, tá? Então, aqui ele tem é um colar, né? E aqui ele tem um negocinho que eu esqueci do que é esse material aqui. Bota aqui dentro, bota o óleo. E aí, só de ficar pendurada, a gente já inala. Mas a gente também, quando eu quero umas doses mais intensas, eu puxo aqui e cheiro aqui, tá? Também podemos aplicar nos punhos, no peito, na sola dos pés. O uso tópico, ele também é muito importante quando a gente fala de suporte às emoções. E, é claro, com o nosso Divo difusor, né? Esse difusor aqui, ele tem uma diferença. Primeiro porque ele tem essa permissão da programação e a névoa dele é bem alta e tem uma cobertura de 30 metros quadrados. Então, por que o difusor é tão importante? Muitas vezes nós temos situações familiares desafiadoras, né? Temos pessoas, às vezes, na casa que precisam desse... Quer dizer, todo mundo precisa. Mas, às vezes, a gente tem uma situação, por exemplo, uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, né? Uma pessoa bipolar. Então, às vezes, a gente tem uma situação mais extrema na família e a pessoa não quer fazer um tratamento ou ela não acredita que os óleos essenciais podem ser eficazes, né? E aí, através do difusor, você vai ter o benefício, né, de toda a família, a eficácia da inalação do óleo através da inalação, né? E vai ser uma forma indireta e que vai beneficiar a família toda. Então, o difusor é sensacional, tá? Então, vamos aos óleos, né, gente? Deixa eu acompanhar aqui o horário, peraí. 3h15, pra gente não passar do tempo e perder aqui de gravar para colocar lá no YouTube. Depois, se você quiser enviar para alguém esse vídeo, você pode mandar, tá? No YouTube. Deixa eu aproveitar aqui e já mandar para algumas pessoas. Você que tá conectada, manda aí clica no aviãozinho, manda para todo mundo. Vamos chamar o pessoal para descobrir os benefícios dos óleos essenciais nas emoções, tá? Então, vamos começar falando aqui sobre o lavanda. Lavanda. Lembrando sempre, gente, nós falamos de óleos essenciais, 100% puros, com selo de pureza, autorizados para ingestão. Então, aqui eu vou falar a respeito da ingestão da lavanda, mas é muito importante que sejam lavanda do terra, tá? A lavanda, ela tem ações, propriedades, né? Sedativas e ansiolíticas. E aí você fala, Adriana, mas eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu não sou, assim, não tenho essa coisa crônica, né? Toda hora eu tô ansiosa. Não. Mas eu tenho momentos de ansiedade. Por exemplo, eu tenho um problema para resolver, eu tenho uma viagem para fazer, enfim. Qual que é a situação que você precisa de um suporte emocional devido a uma ansiedade? E aí você pode usar a lavanda. Quais os pontos de aplicação da lavanda? Também inalação com as mãos, punhos, peito e sola dos pés, tá? São pontos de aplicação onde ele vai ter uma ação intensa no nosso organismo. A gente também vai poder inalar, que nem o punho é um lugar que eu gosto bastante de passar, porque a gente consegue fazer a inalação, né, do óleo. E aí, se o caso for de uma ansiedade crônica, você vai fazer a ingestão de 4 gotas de óleo essencial de lavanda em 1 colher com água de 1 a 2 horas após o jantar. A lavanda, ela também auxilia nos processos de sono decorrentes de ansiedade, né? Então, se você não consegue dormir porque está ansiosa, porque está agitada, a lavanda pode sim te ajudar
nesse processo do sono. E aí, se você, por acaso, não simpatizar com o cheiro da lavanda, você pode aplicar na sola dos seus pés antes de dormir. Ela vai promover um sono reparador. E o que ocorre? Muitas pessoas têm processos emocionais derivados de uma má noite de sono. Por quê? Porque o corpo não recupera, né? Então, dor de cabeça, ansiedade, preocupação, dor no corpo, tantas situações que muitas vezes são ocasionadas por uma má noite de sono. Ou você fala, Adriana, mas eu durmo igual uma pedra. Só que se você acorda cansado, você não está se recuperando. O sono não está sendo reparador. E aí a lavanda também pode te ajudar nessa situação, tá bom? Aí nós temos aqui a tangerina. Tangerina é um dos óleos cítricos. Todos os óleos cítricos elevam o humor. E eu sempre falo assim, se você imagina uma plantação, né, um pomar, laranja, tangerina, limão siciliano, você associa a algo muito bom, a uma imagem bonita, né? E essa é toda uma ação também que colabora com o efeito químico do óleo no nosso organismo, tá? Lembrando que os óleos essenciais, eles são 100% naturais, mas eles têm compostos químicos naturais que vão agir no nosso corpo, tá? E aí a tangerina, ela é conhecida como o óleo da alegria. Também é um óleo que eu amo sentir o cheiro, gosto muito. E o que eu acho muito legal na tangerina é que ela é diferente da lavanda, né? O aroma é completamente diferente, mas ela também pode suportar o sono. A tangerina, inclusive, é um dos óleos que eu gosto de aplicar no punho antes de dormir. E eu gosto de sentir o cheiro da tangerina para dormir e também me promove um sono muito agradável, tá? Como eu falei, é conhecido como óleo da alegria, então é um óleo que eleva o humor, né? Então, se você precisa dessas situações de lidar com a tristeza, né, com o mau humor, com a falta de motivação, a tangerina vai ajudar muito. Ela também auxilia no pensamento acelerado, que é uma forma de ansiedade, né? A ansiedade, ela acaba sendo eu ficar pensando no futuro, em coisas do futuro, e eu não tenho controle sobre elas. E aí acaba gerando essas situações, esses sentimentos de ansiedade, crises mesmo de ansiedade, né? E aí a tangerina, ela também pode ajudar, então, nessa questão do pensamento acelerado, na irritabilidade e na compulsividade, tá? Além de ser um maravilhoso digestivo, suporte para o sistema imunológico, a tangerina é 1001 utilidades. Gosto demais. Após o jantar, você pode colocar uma gota num copo com água, de preferência um copo de vidro, né? Não utilize copo de plástico. E você vai perceber como ela melhora a sua digestão também, tá? E também ninguém fica bem-humorado com problema no estômago, né, gente? Não dá. Aí a gente tem aqui o Balance. O Balance também é um óleo que eu amo demais, gosto muito desse óleo aqui. Utilizo ele todos os dias. E aí o Balance a gente aplica nos punhos, no peito. Assim, o Balance na sola dos pés. O Balance, gente, é um óleo que, assim, respirou, precisa. Então, homem, mulher, tem a versão dele para criança, que é o Estere, tá? Então, assim, o Balance é um óleo de aterramento, equilibrar, sabe? Aquele óleo que você precisa para dar aquela respirada, para, ai meu Deus, me bota aqui. Então, o Balance é essencial. As mães não podem viver sem Balance, principalmente agora em períodos de aula online. Hoje aqui em casa tá sendo um dia onde eu preciso muito dos óleos emocionais. Sabe aquele dia que as coisas não estão fluindo? Você programa tudo e, tipo, atravessa tudo? Então, pois é, esse é um dia onde o Balance é fundamental para minha existência, sabe, gente? E para a existência sã da família também. E ele é um poderoso. Maravilhoso, né, Josane? Não vivo sem Balance. E a Sofia também não, que é estéril também o dia todo nela. Então, ele tem propriedades ansiolíticas, sedativas, para alteração de humor. Tem gente que fala, tem muito essa necessidade. Aline, necessitamos, viu, amiga? Tamo junto nessa necessidade com o Balance. E ele promove o equilíbrio do humor, equilíbrio emocional e aterramento. E essa questão de equilibrar o humor, gente, é muito interessante porque, assim, eu utilizo o Balance, né, todos os dias pela manhã. Mas, às vezes, acontece sabe, do dia não fluir com a rotina, porque eu sou muito da rotininha, assim, sabe? Tudo na sequência. Se por alguma razão
eu saio dessa rotina, eu posso não passar o balance. E aí, quando eu percebo uma irritabilidade excessiva, uma falta de paciência, uma coisa que você meio que tá meio fora do normal, assim, eu lembro que eu ainda não passei o balance. E aí eu corro lá pro meu banho de balance, né? Podia vender ele de litro, assim, pra gente botar na caixa d'água, né? Balance podia ser assim. Não é um óleo para ingestão, tá, gente? É um óleo para uso aromático e tópico. Fundamental para a nossa existência. E aí, é independente se você é uma pessoa agitada, ansiosa, se você é nervosa, se você é calma, não importa. O balance, ele promove um equilíbrio do humor, né? O equilíbrio realmente das emoções. É sensacional. Ah, Tati, é sensacional, né? Tanto que mês que vem a mudança aí dos kits vai incluir o balance em todos, porque realmente é um óleo que faz diferença na nossa vida, né? Aí a gente tem o Elevation, que é um outro óleo muito queridinho pra mim. Amo o Elevation. Tem que ser, Aline, tem que ser em doses, sabe? Tipo, cavalares. Aí o Elevation, a tangerina é o óleo da alegria, né? O Elevation é o blend da alegria. Então imagina a potência de alegria que esse óleo pode proporcionar, né? Então ele realmente auxilia na falta de energia, ele é estimulante. Uma gotinha, às vezes eu coloco 2 gotas aqui no difusor do Elevation, inclusive eu coloquei ele aqui. Eu amo. E ele é super intenso, né? Então é um óleo realmente que é eficaz, muito eficaz em processos de pessoas que estão vivendo processos de depressão pós-parto, né? Então ele é um óleo que suporta as emoções, trazendo ânimo, trazendo energia, alegria. É um poderoso antidepressivo, né? Sentimentos de inquietação, né? Aquela coisa que tá incomodando e você não sabe muito bem o que é. O Elevation é sensacional. Também uso aromático. Na verdade, os próximos aqui que eu vou falar, a maioria é uso aromático, tá? Então, inalação nas mãos, inalação no vidro. Pode cheirar assim, ó, direto no vidrinho. E aí é inalar de verdade, tá? Não dá uma cheiradinha assim e sai, não. Já puxa várias vezes, inala, sente o óleo, né? Sente a ação dele realmente aqui no seu organismo. Mas você vai amar também experimentar. Na verdade, todos aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu sou apaixonada. Aí tem alguns que eu uso mais assim diariamente, igual o Balance, o Elevation também é um óleo que eu uso todos os dias. A tangerina eu também gosto de usar diariamente. E aí tem alguns outros óleos aqui que eles são um suporte, como por exemplo assim, alguns óleos eles vão dar o suporte para que a gente mantenha o equilíbrio. E outros óleos, eles têm uma indicação mais pontual quando você quer se livrar de uma determinada emoção ou sentir uma determinada situação. Então, por exemplo, eu posso falar assim, eu quero usar o Elevation porque eu tô triste, porque eu tô chateada, tal, e eu não quero me sentir assim. Então, eu vou lá e uso o Elevation. Ou, hoje eu tô precisando de mais disposição, de mais energia e tal, então eu vou lá e vou usar o Elevation, entende? Então, os óleos essenciais que atuam na emoção, eles podem me fazer deixar de sentir algo que eu não quero, ou passar a sentir algo que eu quero, né? Então isso é muito legal nos óleos essenciais e por isso que a gente tem vários, porque a gente vai ver qual que é a necessidade daquele dia e tem o óleo escolhido do dia. Então tem dia que eu chego lá no meus olhos, né? Vou ligar o difusor ou até vou inalar, passar e aí eu olho e falo esses de sempre e hoje eu quero esse daqui. E eu quero, olhei e quero, entende? Então é muito legal também escolher os óleos dessa forma. Aí a gente tem o bergamota. Ó, o bergamota, ele é um óleo também na família dos cítricos. Ele tem um cheiro mais ou menos entre a laranja e a tangerina, sabe? Ele não é um cheiro tão intenso, por exemplo, como o Elevation. E o bergamota, ele é um óleo conhecido como um óleo bipolar. Por quê? Porque ele pode te elevar, se é o que você está precisando, ou ele pode te acalmar, se também é a necessidade do momento. Então, o bergamota, ele é um óleo bipolar. Então, ele vai ter as duas necessidades ali do teu corpo e ele vai identificar o que teu corpo está precisando e é aquilo que ele vai te proporcionar, né? E aí, o bergamota, ele alivia sentimentos de desespero, autojulgamento, baixa autoestima, tristeza, né? Então, você vai perceber
quais são os óleos que você necessita usar diariamente. Como eu falei, uso todo dia Balance, uso todo dia Elevation, aí no difusor eu escolho qual que eu quero colocar, ou num momento, como eu falei aqui hoje, que tá tudo tá tudo completamente até agora fora do meu controle, fora do que eu tinha combinado pra minha vida hoje, né, que eu tinha projetado. Então, a gente vai lá e fala, então é esse aqui que eu quero agora, é esse que eu estou precisando, né? Então, por isso que é muito importante a gente entender a ação dos óleos, para que eles servem, para que a gente possa trazer para o nosso corpo o que ele está precisando. Os óleos essenciais, eles são como alimento. Assim como nós comemos comida e tomamos água para que o nosso corpo físico tenha condições de sobreviver, nós não podemos esquecer que nós somos emoções, né? E que muitas vezes, boa parte do que sentimos no nosso corpo físico veio das nossas emoções, veio da nossa cabeça. Sabe aquela coisa? Isso aí é emocional. Isso aí é da sua cabeça. E às vezes é mesmo. É a sua cabeça que tá provocando aquela situação. E aí, o que você vai fazer? Comer? Beber água? Não, você precisa levar para o teu corpo aquilo que ele precisa, as propriedades que ele precisa para esse suporte emocional, tá? Por isso que é tão importante a gente falar das emoções. Estamos aí vivendo, né, esse mês do Setembro Amarelo, e o que a gente mais vê das famílias que perderam pessoas para uma depressão, né, ou para questões emocionais mais intensas, elas falam, se eu tivesse dado atenção, se eu tivesse cuidado, ouvido, sabe? Pode ser que essa situação não tivesse acontecido. Então, nós não podemos ignorar as nossas emoções, porque nós passamos por cima das nossas emoções, nós fazemos de conta que não estamos com raiva, que não estamos tristes, que não estamos, sabe? E fazer de conta que eu não tô sentindo aquela emoção não muda aquela emoção. Ela só vai ficar tampada, ignorada, mas eu preciso sentir, eu preciso reconhecer e eu preciso lidar com ela. E aí os óleos essenciais vêm para me ajudar a lidar com a emoção, tá? Porque fazer de conta que ela não existe só aumenta o problema. Não adianta jogar para baixo do tapete, porque em algum momento isso vai somatizar, vai virar algo físico ou até algo emocional mais grave mesmo, tá bom? E aí de repente você olha e fala, mas por que eu tô com depressão? Por quê? Porque você foi, né, engolindo tudo, e aí, como eu falo, tem um ditado que fala, né, morreu de quê? Entalado com as palavras que nunca disse. E é exatamente isso, às vezes a gente fica entalado das palavras, sentimentos e emoções que a gente nunca se permitiu sentir, lidar, reconhecer e entender tudo aquilo, né? Então, os óleos essenciais, eles podem causar uma reprogramação, para, como eu falei, para não tapear as emoções, mas nos ajudar realmente a enfrentá-las, superá-las e seguir, tá bom? Aí a gente tem aqui o Peace. O Peace é o óleo da paz, né? Então, é um óleo que eu amo muito, né, Josane? Não adianta fazer de conta que a gente não tá com raiva, que a gente não quer matar meio mundo. Não adianta. Sabe uma coisa que eu tenho visto? Eu não sei se dá tempo aqui da gente falar um pouco sobre isso, mas o que eu tenho visto muito é essa situação do isolamento, né? Muitas mães dizendo, mas que incrível poder ficar com os meus filhos e não sei o quê. É verdade, é uma bênção a gente ter os nossos filhos. Mas muitas mães estão à beira de um ataque de nervo, estão à beira do desespero. E elas estão fazendo de conta que elas não estão sentindo isso. Até a hora que às vezes cai de cama, né? Então a gente precisa realmente desse suporte aqui todos os dias. Aí, o Peace, então, ele é um óleo que proporciona equilíbrio, tranquilidade em tempos de angústia, sabe? Aqueles momentos desafiadores dos quais nós não temos controle em chegar até nós, né? E o Peace pode realmente ser uma bênção. Eu amo o Peace, é um óleo que anda comigo na minha bolsa. Por quê? Porque eu nunca sei quando que essa necessidade de me livrar desse sentimento de angústia vai acontecer, né? Muitas vezes pode estar ali no meio do meu dia. Ansiedade e medo. Peace, sensacional, tá? Aí vamos para o Forgive. Gente, o Forgive é um óleo mais herbal, tá? Ele é um mix renovador, e aqui no nosso Roda das Emoções, ele fala assim, ó, se você está carregando um fardo que parece ficar mais pesado a cada dia, não seria melhor para você deixar esse fardo de lado e enfrentar um futuro onde não haja raiva nem culpa? Né? Então, quando você estiver pronto para seguir em frente... Boa tarde, tia, tudo bom? E a gordelícia, tá boa?
Renovador ele é um mix, né, renovador, proveniente de árvores e ervas, tá? Ele ajuda a descobrir uma atitude libertadora de perdoar, esquecer e seguir em frente. Gente, quantas vezes a gente não fica batendo na tecla, né? Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Então, essa questão do auto-perdão, sabe? Dá um beijo nela, tia. Aquela coisa do auto-perdão. Porque, assim, perdoar o outro não é fácil. Mas perdoar a si mesmo, muitas vezes, é ainda mais desafiador, né? Porque a gente fica com aquela coisa de eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, eu não devia ter sentido, eu não devia ter ido, eu não devia, né? Ou até situações mesmo em que a gente se machuca, se fere, e porque às vezes não consegue falar não consegue se impor em determinadas situações. Então, o Forgive, ele é o óleo do perdão, do auto-perdão, né, que ajuda, suporta as emoções de dependência, irritabilidade. Então, Forgive também é um óleo que eu gosto muito de utilizar, uso quase que diariamente também no difusor, tá? Um óleo maravilhoso. Aí a gente tem aqui o Console. O console, como ele já remete nessa questão do consolo, tá? Ele vai promover sentimentos reconfortantes, de esperança, muito indicado para momentos em que a gente não tem perspectiva de futuro, onde a gente não tem esperança, né? A gente tá vivendo desesperançoso, momentos de luto, né? Pessoas que precisam lidar com o luto. Eu te mando, tia, vou mandar as informações dele, tá? Mas eu vou até aproveitar e olhar, ver aqui se ele não tem alguma indicação emocional e eu já falo também, que é o foco hoje. E aí, o console, então, ele vai ajudar na questão do luto, né? Da tristeza e reafirmação, tá? Então, console também, eu gosto muito desse cheiro. Ele é... Como é que eu posso explicar como ele é? Deixa eu ver se aqui na tabela ele me ajuda melhor. Ele é entre floral e amadeirado, tá? Também muito bom para usar como perfume. Tem um cheiro bem intenso, bem intenso. E um óleo sensacional pra gente usar aqui, ó, no peito. E o que é muito legal, sabe, dos óleos, é que a gente pode substituir os perfumes por algo 100% natural. Então, imagina, você passa assim no peito, e aí quando você chega e abraça alguém, você realmente abraçou. Não estamos podendo abraçar, né, gente? Mas a gente chega já exalando todo esse benefício aqui do óleo. Aí a gente tem o Cher. E o Cher, gente, é um óleo até que eu postei hoje aqui no Insta. Tô usando ele no difusor da sala. E o Cher, ele é o sol. Então, imagina, né? Ele fala aqui, ó, sensação de otimismo, criatividade, alegria, positividade. Então, tudo que a gente pensar aqui que eu preciso daquela... Hoje eu preciso do sol. Hoje eu preciso... eu sou uma pessoa que gosto muito do dia claro. Então, sabe quando você acorda e vê aquele dia? É o Cher. O Cher te proporciona essa sensação, assim, de acordei, estou vivo, né? E vamos. É muito, muito incrível o Cher. Sensacional os benefícios dele. E aí, essa questão da positividade, de, sabe, de estar melhor, mais alegre, mais feliz, mais pra frente, saber lidar com os desafios e seguir, é uma bênção do Cher. Aí nós temos aqui o olíbano, que também é conhecido como frankincense ou incenso. Ele é um dos óleos que Jesus ganhou quando nasceu, tá? É um óleo muito utilizado para meditação. Por quê? Todos os óleos provenientes de árvore, raiz, né? A raiz promove um aterrar. Quando a gente fala em aterrar, é trazer para o hoje. Então, tudo que traz para o hoje, né, todos os óleos que têm essa capacidade, eles auxiliam na ansiedade. Porque, como eu falei, a ansiedade é por algo que tá por vir e que às vezes eu tenho ou não controle, né? Então, você imagina um óleo que te traz para o hoje, te traz para o agora, para lidar ali, né, com o que você está vivendo, né? Então, é um óleo sensacional. Para dormir, eu amo. Eu gosto de passar ele na nuca para dormir. Você também pode aplicar ele na testa ou no topo da cabeça. Aqui, ó. Muito bom.
Sensacional. E aí ele promove sentimentos de relaxamento, bem-estar, paz, auxiliar nos processos de meditação, aliviar más vibrações, negatividade e equilibrar também o humor, né? Porque toda vez que ele aterra, ele equilibra. Então, o frankincense também é uma excelente dica aqui para as nossas emoções, né? Então, esses, gente, são 10 óleos. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esses 10 óleos? Que aí eu quero falar um pouquinho mais aqui sobre a linha emocional, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? O Líbano não dá para faltar, né, Josane? Além de todo o benefício, aqui a gente falou, gente, dos benefícios emocionais desses óleos. Se você percebeu que algum pode te atender, pesquisa um pouco mais sobre ele, ou pergunta para o consultor ou para a consultora que te indicou esse vídeo, ou pode falar comigo também se você chegou aqui através da minha indicação. Tem o meu contato aqui no Instagram, se estiver no YouTube tem o link também para falar comigo, tá? Mas eles têm muitos outros benefícios, né? Então, essa é uma magia dos óleos essenciais também. Ao mesmo tempo que ele suporta as emoções, ele pode suportar o nosso sistema neurológico, imunológico, físico, inflamatório, a questão das oxidações, dos processos oxidantes do organismo. Desculpa. Então, ele tem essa ação antioxidante no nosso corpo, né? E tudo que oxida, estraga. Então, existe uma série de razões aí ligadas às nossas emoções, como alimentação também, né? Atividade física, enfim, tem muita coisa envolvida, mas os óleos, eles podem trazer esse benefício pra gente, né? E aí, eu quero falar um pouquinho aqui sobre as propriedades dos óleos calmantes e estimulantes, para que você possa perceber aí qual é a sua principal necessidade, tá? Então, os óleos calmantes, eles são da categoria floral, caracteristicamente compostos de alcoóis monoterpênicos, que é um composto químico sedativo, ansiolítico, calmante, e eles apresentam propriedades calmantes, né? Aí a gente tem os óleos que são arbóreos, como foi o caso aqui do Forgive, né? Eles são conhecidos por promoverem emoções estabilizadoras, por exemplo, balance, e suavizantes, e sentimentos de renovação. Por quê? Porque eles são compostos por sesquiterpenos, estéreis e óxidos. Eu sempre falo sobre isso. A gente estudar a composição química dos óleos, conhecer o princípio, o composto químico daquele óleo, saber para que ele serve e a gente entende qual é a necessidade daquele momento, né? E aí, os óleos que são energizantes, e estimulantes, eles têm uma alta concentração de cetonas e são óleos mais mentolados, né? Por exemplo, a gente não falou dele aqui, mas, por exemplo, o hortelã-pimenta é um óleo energizante e que muita gente tem em casa com a finalidade de suporte respiratório, por exemplo, né? Os cítricos, eles possuem, né, características estimulantes com componentes químicos como o limoneno, o beta-pineno e monoterpenos. Então, e aí alguns óleos também têm essa sensação, os que têm o composto químico fenóis, eles têm essa ação reconfortante, né? Então, gente, os óleos essenciais para o suporte emocional tem sido algo muito importante, principalmente nesse momento de desafio que nós estamos vivendo. Por quê? Antes, nós podíamos ignorar as nossas emoções. Então, se eu tô chateada, se eu não tô bem, se não foi uma semana legal, enfim, aconteceu alguma coisa, eu vou lá e dou uma saidinha, vou no teatro, vou no cinema, saio com os amigos, enfim, eu faço alguma atividade recreacional, né? E beleza, passei. Só que eu não lidei com aquela emoção. Eu escondi ela, botei ela debaixo do tapete e fui ali para um lazer. E parece que tá tudo bem. Quantas pessoas a gente conhece que do nada apaga? Do nada elas têm um baque, né? E eu posso falar sobre isso, deixa eu só ver como que tá o nosso tempo aqui, mas dá para eu falar rapidinho. No início do ano passado, eu tava vivendo esses momentos. Então, assim,
levando, carregando aquele fardo, tanto físico quanto emocional. Eu estava num estado realmente assim, que eu não me reconhecia, de cansaço, estafa física, emocional, ansiedade, sem perspectiva do futuro. Então, não estava legal. Eu não conhecia os óleos essenciais ainda. E aí, num belo dia, depois do almoço, eu comecei a sentir muita dor. Muita dor. Por isso que a gente fala, o emocional controla o físico. E a gente deveria se preocupar mais com as nossas emoções. E aí, essa dor muito forte no meu estômago. A minha máquina de lavar para ajudar tinha quebrado. E aí eu comprei a peça e veio errada. Então, por aí vocês já percebem, né? Como que tava a coisa ali meio enrolada. Aquele monte de roupa transbordando pra eu lavar e nada da peça chegar. E aí eu tinha ido na minha irmã lavar roupa. E passando mal, passando mal, passando mal. Aí a minha mãe falou, você precisa comer alguma coisa. E aí fez lá uma sopa pra mim e tal. E aquilo mal, 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 mal. E aí peguei as roupas, lavei, botei na caixa que tava ali que eu tinha levado. Tava eu e minha filha. E minha mãe falou, você quer que eu te ajude pra ir até o carro? E geralmente eu não aceitaria. Eu ia falar, não, deixa que eu dou conta, né? Porque esse é um outro fator que eu falo da gente não lidar com as emoções. É o eu dou conta. E a gente não dá conta muitas vezes. Muitas vezes a gente precisa sim de ajuda. A gente precisa chegar e falar, ó, não dá, não tô conseguindo carregar tudo, me ajuda a carregar também, né? E isso em tudo na nossa vida. Físico, emocional, financeiro, familiar, tudo. E aí, naquele dia eu falei, tá bom, mãe, me ajuda. Quando a gente entrou no elevador, eu só lembro de falar, mãe, vou desmaiar. E aí eu soltei, eu tava de mochila, eu soltei a mochila e apaguei, um apagão assim mesmo, caí no elevador. E eu lembro assim, bem no fundo, minha filha gritando, mãe! E aí a minha mãe apertou de volta pra subir, nisso meu cunhado tinha chegado, e aí me arrastou pra fora do elevador. E eu tive uma crise nervosa. Então, assim, as minhas mãos estavam tortas, a minha boca estava torta e eu apagada. Então, quando eu falo de suporte emocional, eu vivi esse limite, eu vivi, e hoje eu sei reconhecer quando eu tô chegando nesse limite, porque, né, graças a Deus temos o suporte dos olhos, mas as tarefas do dia a dia, as situações do dia a dia, quem tem filho em casa fazendo aula online sabe o desafio que é, né, como eu sempre compartilho, minha filha é TDAH, ela usa os óleos essenciais, mas a gente precisa de uma série de rotinas ali para ajudar também no controle do dia. E se sai do controle, aquilo vai ficando pesado, e aí tem a casa para cuidar, e aí tem o mercado, e tem as contas, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo. Então, eu começo a perceber que eu estou chegando nesse limite, porque hoje eu reconheço as minhas emoções, eu paro. Eu paro, ó, assim não vai dar mais, assim eu não aguento mais. E aí ou eu trago um pouco mais de responsabilidade pro meu marido, ou pra minha filha, ou simplesmente eu dou uma deletada, sabe assim? Tiro um tempo. Por quê? Porque hoje eu sei, hoje eu tô precisando mais de peace, hoje eu tô precisando mais de share. Aí eu não posso dormir sem o vetiver, sabe? Então hoje eu consigo reconhecer essas emoções. Naquele dia, fui pro hospital, fiz um monte de exames, né? O médico fez exames do coração e tudo mais. E o que eu tinha? Nada. Era uma crise nervosa. Então, eu podia estar sozinha. Por 2 minutos eu podia estar dirigindo. Então, a situação podia ser muito pior. Graças a Deus que não foi. E aí, logo em seguida, eu conheci os óleos. Me apaixonei pelo óleo de tangerina. Que me trouxe realmente, assim, esse conforto, esse ânimo, essa disposição. E aí fui me apaixonando cada dia mais pelos olhos. Hoje sou uma mãe compartilhadora, compartilho com toda a minha força, porque eu amo falar sobre os olhos mesmo, né? E se você simpatizou, se identificou com um desses olhos, né? E percebeu em você alguma necessidade, procura o consultor que te indicou, ou se fui eu, fala comigo, me chama no direct, eu posso te ajudar, esse consultor também pode te ajudar. A gente vai entender a sua necessidade, ver quais são os desafios que você está vivendo e te orientar a respeito dos olhos, né? A gente tá aí nesses 5 dias até o dia 30 com a promoção para novas adesões, então também, né, tem a opção lá do kit, 2 kits que você ganha o difusor, então vale super a pena.
você pegar informações sobre esses kits, né? E se tornando um membro, você vai ter 25% de desconto nos olhos, você pode participar dos programas de fidelidade, de recompensa por fidelidade, acumular pontos, ganhar produtos de graça, né? E mais do que isso, ter o suporte físico e emocional que nós precisamos para ter qualidade de vida, cuidar da nossa família, cuidar da gente, né? E viver, desfrutar realmente. Aline, eu que agradeço a oportunidade. São muitos. E aqui, assim, a gente falou só dos benefícios emocionais, que já não são poucos, né? Mas eles têm muitos benefícios na nossa saúde física também. E vale super a pena entender um pouco mais sobre esse assunto, tá? Procura a pessoa que te indicou essa live e pede mais informações, porque vale super a pena. Tem sido uma bênção realmente na minha vida e na vida de milhares de pessoas com quem nós estamos compartilhando, tá bom? Gente, um excelente final de semana. Deus abençoe vocês. Fiquem atentos às suas emoções e às emoções das pessoas que estão por perto. O que nós mais podemos fazer é cuidar tanto da gente quanto do outro e ter empatia, né? Porque às vezes uma situação que pra gente não significa nada, pro outro pode ser pesada, pode estar sendo difícil, né? As pessoas pensam que as mães, as donas de casa tem o dia todo, tipo, o que você faz o dia todo, né? Fazemos muito, estamos super atarefadas, maridos apoiem, né? Trabalhem junto, cuidem junto, porque realmente depois que a pessoa já partiu, a única coisa que fica é a culpa. E aí, haja forgive, né, gente? Pra gente se perdoar de não ter ouvido e não ter dado o apoio que as pessoas precisavam, que estavam perto da gente pedindo socorro. Então, eu espero realmente que Deus abençoe a vida de vocês. Cuidem-se. Um excelente final de semana. Até a próxima.